Que o Salvador esteja voltando. As mudanças de obreiro para distribuir aí para os irmãos a apostila. E isso aqui, irmãos, no final eu digo o que é. Não abram não tenham curiosidade não. Amém? Glória a Deus. Carta à igreja em Pérgamo, Apocalipse 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, perdão, porque eu quero ganhar tempo, porque eu falo demais, eu estou preocupada com tempo. Amém? Amém. Amém. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens ainda os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também sustêm os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Senhor amado, Deus querido, Deus, em concordância com toda a oração que já te foi feita nesta manhã, Pai. Eu quero, Senhor, me colocar diante da tua presença, Senhor, dizendo que sou pó, que sou cinza, que sou uma miserável pecadora, que dependo, Senhor, de ti, ó Pai, para efetuar e operar todas as coisas em minha vida e em nosso meio. Por isso, Senhor, que tu possa, Senhor, ministrar a tua santa e gloriosa palavra, esse santo e glorioso estudo, ó Pai, nos nossos corações, conforme, Senhor, teu querer e a tua vontade, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. A fundação da igreja em Pérgamo. Pérgamo situava-se a 30 quilômetros do Mar Egeu e cerca de 100 quilômetros ao norte de Esmirna. Devido a um embarque comercial, não podendo comprar o tradicional papiro, a industrialização de peles de animais, pergaminhos, tornou-se forte na cidade. Como centro cultural, destacou-se em possuir uma biblioteca com cerca de 200.000 rolos e uma escola de medicina. Como centro religioso, em Pérgamo havia um templo para Zeus, Atenas, Nicéfora, Dionísio, Categeu e Asclépio. Esse Asclépio, irmãos, ele era considerado o deus da cura. E que tinha um símbolo, uma serpente. E que nos dias de hoje, essa serpente é o símbolo da medicina. O importante altar dedicado a Zeus, com cerca de 37 metros, chamava a atenção. O culto ao imperador tinha seu centro em Pérgamo. A idolatria dominava a cidade. Assim como no caso de Esmirna, não há registro específico da chegada do Evangelho e da fundação da igreja em Pérgamo, podendo-se esquadriar também no contexto de Atos 19:10. Eu vou pedir só aos irmãos que, assim como os outros que vieram aqui, não se atenham à apostila. Só preste atenção, depois em casa você vai... Porque tem coisas que está até a mais na apostila. Se nós formos pegar passo a passo, o tempo não vai nos permitir. Amém? Isso aqui, irmãos, é simbolicamente a carta de Pérgamo, que eu passei quase a noite toda fazendo, como lembrança para os irmãos. E como havia
né? Uma produção muito grande me deu a ideia de fazer. Eles faziam com couro. Aí eu coloquei nesta folha para ficar um pouco parecido. Então, que os irmãos levem no coração a carta à igreja de Pérgamo. Amém? Nós vamos adentrar no assunto da igreja de Pérgamo. Uma igreja, amado, em que vivia atolada em idolatria. A Bíblia nos fala, irmãos, que a igreja em Pérgamo se encontrou numa situação difícil. Por todos os lados, os vizinhos praticavam idolatria e deram honra aos governadores romanos. Ou seja, todos os governantes romanos daquela época, eles se intitulavam deuses. E ali fazia com que todo aquele povo o adorasse. Era como lei, eles tinham que ser reverenciados. E mesmo dentro da igreja, essa doutrina foi levada para dentro da igreja. E o povo se acostumou e aceitou como se fosse uma coisa normal. Mas sabemos que a Bíblia nos diz, no livro de Isaías, que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E que só há um que deve ser adorado, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Os cristãos não abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano. Mas tanta influência de falsas doutrinas teve um impacto negativo na igreja, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticar idolatria e imoralidade. Jesus chama a igreja ao arrependimento para evitar o castigo divino. A palavra do Senhor, amados, nos fala no livro de João que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou quem? Seu Filho único, para que morresse no meu e no seu lugar. E ele não deu seu Filho unigênito para que eu e você estivéssemos dentro da casa dele, louvando com os nossos lábios, mas o nosso coração longe do propósito, da vontade e do querer do Senhor. E era essa situação em que a igreja de Pérgamo se encontrava neste momento. Adorava o Senhor de lábios, mas o coração estava longe do propósito de Deus, porque ao mesmo tempo que adorava a Deus, cultuava a deuses estranhos, e a glória de Deus ele não divide com ninguém. Ao anjo da igreja em Pérgamo, no Apocalipse 2, 12 e 17 nos diz assim: a igreja em Pérgamo, o único livro do Novo Testamento que cita a cidade ou a igreja em Pérgamo é o Apocalipse. Com a ajuda dos romanos, Pérgamo ganhou independência dos Seleucitas em 190 a.C. e passou a fazer parte do Império Romano a partir de 133 a.C. Durante mais de 200 anos foi a capital da província romana da Ásia. Ou seja, como as duas igrejas anteriores, Pérgamo também fazia parte de... Esqueci o nome do lugar. Que hoje, Pérgamo, no caso, se hoje ainda existisse, ela estaria situada lá na Turquia. Meu Deus, grávida é uma bênção, a glória a Deus. E passou a fazer parte do Império Romano a partir de 133 a.C. Durante mais de 200 anos, foi a capital da província romana da Ásia. Teve a maior biblioteca fora de Alexandria e Egito. Foi o povo de Pérgamo que começou a usar peles de animais para fazer pergaminho, substituindo o papel. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada representa autoridade e o poder para julgar e castigar. É Jesus e não o governo romano que segura esta espada. Ou seja, irmão, o próprio Jesus chega ao líder da igreja de Pérgamo e ele diz: aquele que tem a espada afiada. Jesus estava chamando aquele povo a se despertar, a abrir os seus olhos e não se deixar ser levado por vãs doutrinas que eles pensavam que estavam cultuando a Deus, fazendo a vontade de Deus, mas no fundo, na verdade, eles estavam desagradando a Deus. Porque havia algo mascarado, porque havia algo profundo por ali por trás. E que os amados, que muitos deles, que não conseguiam enxergar, se deixaram ser influenciados e passaram a seguir doutrinas vãs. Conhece o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás.
Os cristãos em Pérgamo eram vizinhos do diabo. Jesus, sempre vigiando para ajudar o seu povo, sabia muito bem das circunstâncias difíceis naquela cidade. Desde 29 a.C., foi o local de um templo dedicado a Roma e Augusto, idolatria oficial do governo romano. Era, irmãos, imperativo. O governo romano inventava deuses, criava deuses para o povo seguir, e ele se intitulava deuses e obrigava o povo a segui-los como Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais tarde foram erguidos outros templos para a honra dos imperadores Trajano e Severo. Além desses templos, para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses, tais como Zeus, Atenas, Dionísio e Asclépio, que era o deus da cura. Encontramos em Pérgamo uma mistura dos poderes do mal, religiões falsas e o poder oficial do governo romano. Enquanto seus vizinhos sacrificavam aos demônios, lá em Coríntios 10, 19 e 20, depois os irmãos podem estar olhando o que está na apostila, os discípulos de Cristo reconheciam o único Deus como Senhor. Mesmo em meio a aquela confusão dentro da igreja, mesmo em meio àquela divisão, ali havia ainda um povo que lutava, que perseverava para servir a Deus e ser fiel a Deus de todo o seu coração. O que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antíoco. Irmãos, eu separei aqui rapidinho para nós entendermos quem é esse Antíoco, o qual a Bíblia nos fala. O mal está no meio da igreja, mas existem aqueles que se executam através de sofrimento, como no caso de Antipas, cujo testemunho ficou registrado em Apocalipse. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Aí nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus aqui estava revelando à igreja em Pérgamo que ali Satanás estava habitando no meio daquela igreja, mas ali também Jesus estava alertando a todos os outros que ali o serviam, que ali existia um homem fiel ao Senhor. E mesmo Satanás operando naquele lugar, mesmo Satanás estando no centro daquele lugar, ainda havia cristãos fiéis que perseveravam na sã doutrina de Cristo Jesus. É bem possível que ele era o líder ou pastor da igreja em Pérgamo, sendo um dos mártires das perseguições romanas. Simeão Matafrastes contava uma história lendária de um certo antigo bispo de Pérgamo que no tempo do imperador Domiciano foi fechado dentro de um boi de bronze. Presta atenção, irmão. Foi fechado dentro de um boi de bronze, vivo e aquecido no fogo. Seu corpo foi literalmente cozido. Disse que ele terminou sua vida em louvor e oração. Talvez sua história tenha base em fatos autênticos. O que vai chamar a nossa atenção é que Antíoco, por causa da sua fidelidade a Cristo, recebeu o mesmo título do Senhor Jesus, fiel testemunha. Antíoco fiel foi a fiel testemunha da grande testemunha e selou seu testemunho com sangue. Irmãos, aqui imagine, hoje eu e você vivendo dentro de uma igreja onde Satanás está no centro, vivendo no centro com Satanás e permanecendo fiel, e por essa permanência fiel, ser colocado, irmão, dentro de um feito de bronze, um animal, um boi de bronze, e ali aquecido, porque era um material de ferro, que se você coloca no fogo, o aquecimento dele é 3 vezes mais do que o normal. E a Bíblia nos fala, esse relato nos fala que Antíoco foi um testemunho fiel, e ele foi colocado dentro deste objeto feito de um animal. E ali aquecido, e nem por isso ele negou a Cristo. Ele foi fiel, irmãos, até o final. E a Bíblia fala que ele terminou seus dias em louvor e adoração ao Senhor. Quem sabe, irmãos, naquele momento ele poderia ter se rebelado contra Deus e ter começado ali a murmurar, a questionar, mas Deus, até que eu tenho sido fiel a ti, eu me permaneci fiel a teus preceitos.
11. E até seus últimos dias, ele terminou em louvor e adoração. Irmãos, como é difícil. A irmã Sandra nos passou um vídeo que falou muito ao nosso coração, e que emocionou muito o meu coração. Esses 3 últimos homens que passou no vídeo, foi em 2011, em outubro de 2011, lá na Índia. Eles eram islâmicos e se tornaram muçulmanos. E naquela província não se aceitava. E ali eles foram tirados da sua família, catados da sua família e foram ali levados à praça pública. E todos eles, irmãos, o vídeo não mostra até o final, mas todos eles foram mortos. E quantos têm sido mortos, mas não têm negado a fé de Jesus. Não têm negado a sua doutrina do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias gentílicos, Jesus elogiou a perseverança dos cristãos em Pérgamo, que foram fiéis à fé de Jesus, mesmo sobre perseguições intensas. A minha fé, a fé de Jesus, é a palavra de Cristo revelada aos homens. Antipas é mencionado somente aqui. Evidentemente foi um mártir, provavelmente da própria congregação em Pérgamo. Foi morto entre eles, na cidade onde Satanás habitava. Irmão, Antipas tinha tudo para negar a Jesus. Antipas tinha tudo, irmão, para se tornar um idólatra. Ele tinha tudo, irmão, para se voltar contra o Senhor. Mas a Bíblia fala que ele perseverou e ele foi fiel ao Senhor no centro onde Satanás habitava, e ele foi fiel até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Antipas se mostrou fiel até a morte. Testemunha vem da palavra grega mártires. É a mesma palavra usada para descrever Jesus. Com o tempo passou a ser usado para identificar pessoas que morreram por seu testemunho de fé. E assim usamos a palavra mártir. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Apesar da perseveração dos cristãos em Pérgamo, havia problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostravam tolerantes em relação a falsas doutrinas, especificamente dos erros citados nesta carta. Irmãos, ali imperava 2 doutrinas que Deus rejeitava, que Deus abominava, que era a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. A doutrina de Balaão, a descrição da doutrina de Balaão refere-se à história do Velho Testamento, que está em número 22, 25, 31, 16. No final dos anos 40, de perseguição, os israelitas chegaram perto da terra prometida. Acamparam-se nas campinas de Moabe, e os moabitas e midianitas ficaram amedrontados. Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo, mas Deus frustrou todas as suas tentativas de fazer contra os israelitas. Balaão desistiu de sua maldição, mas procurou outra maneira de vencer o povo de Israel. Ele deu um conselho. Balaão, irmãos, era um profeta do povo de Deus. Era um homem, irmãos, que Deus usava para falar ao povo. Mas ele se corrompeu. Ele deixou o zuro, a ganância ao dinheiro subir a sua cabeça. E ele foi contra todos os propósitos e todos os princípios de Deus. Convidá-lo, ele convenceu o povo a convidá-los a participar de uma festa idólatra. Desta festa, que muitos israelitas se envolveram na idolatria e na imoralidade. Ou seja, ele não tinha como amaldiçoar, porque aquele que Deus abençoou, ninguém pode. Aleluia! E ele, entendendo que ele não podia amaldiçoar aquele povo, ele começou a analisar e ver uma forma de fazer com que aquele povo pecasse contra Deus, porque era a forma do diabo, irmãos, ali entrar e fazer o que ele quisesse. E hoje, amado, não é diferente com as nossas vidas. A Bíblia fala que ao nosso redor os anjos do Senhor se acampam, mas ao nosso redor os demônios. E ele 24 horas nos analisa, nos estuda, para tentar fazer com que nós venhamos pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, quando o povo de Israel começa a se misturar com aquelas mulheres, começa a idolatrar, começa a fazer coisas horríveis aos olhos do Senhor, o Senhor se levanta. E a Bíblia fala que mais de
mortos pela mão do Senhor, por conta daquela desobediência. A doutrina de Balaão foi a doutrina que Balaão ensinava, não apenas a doutrina sobre a pessoa de Balaão. Semelhantemente, a doutrina de Cristo não é apenas o ensinamento sobre a pessoa de Cristo. A doutrina de Cristo inclui o que Jesus ensinava. Considere a importância deste fato em relação ao texto, como diz em Tito 2:10, Hebreus 6:1. Se alguém for além do ensino dado por Jesus, não tem Deus. Se você está sendo doutrinado, além daquilo que a palavra do Senhor me orienta a fazer, cá fora, porque não é doutrina vinda da parte do Senhor. Na igreja em Pérgamo, algumas pessoas agiam como Balaão, incentivavam o povo a tolerar outras religiões, até praticando da idolatria e da prostituição. A sua doutrina foi basicamente igual à ideia atuais de pluralismo, aceitação de diversas religiões como igualmente boas, e sincretismo, juntando duas ou mais religiões. A doutrina dos Nicolaitas, a Bíblia não identifica esta doutrina, mas diz que Jesus odiava as obras dos Nicolaitas e elogiou os Éfesos por rejeitar esses ensinamentos. Infelizmente, a igreja em Pérgamo tolerava esses falsos mestres. Eles ensinavam que os crentes podiam viver como quisessem. Seu objetivo era achar um meio termo entre a vida cristã e os costumes da sociedade greco-romana. Na realidade, os Nicolaitas, como Balaão, combinavam seus ideais cristãos com a imoralidade e a intolerância. Irmãos, o que mais temos visto hoje no meio da igreja de Cristo são idolatrias e imoralidade. Mas, irmã, como idolatria? Irmãos, tanto são as denominações, quanto são as religiões aí denominadas, que têm os seus líderes, e que o povo é levado pela cegueira espiritual por não conseguir identificar e conhecer a palavra de Deus, e são levados por ventos de doutrina a adorar homens. Verdade. Quando na verdade a adoração única e verdadeira tem que ser Aleluia. nosso Deus. Aleluia. Muitas têm sido. Hoje não temos vivido, amados, muito diferente da igreja interna lá antigamente para os dias de hoje. O sexualismo entrou dentro da igreja. O mundanismo veio para dentro da igreja. A igreja, em vez de sair para o mundo e contagiar o mundo tem nos contagiado. E isso tem desagradado o coração do Senhor. Deus condena a tolerância de falsa doutrina. Às vezes os homens valorizam a unidade entre pessoas dentro de uma congregação, ou até entre congregações diferentes, que desvaloriza a doutrina pura de Jesus, tolera falsos ensinamentos e até práticas proibidas, como a imoralidade e a idolatria, mas insiste na importância de manter uma igreja unida. Se persiste nesse erro, o próprio Jesus trará o castigo à unidade entre discípulos. E é importante, mas a pureza da palavra é mais importante do que a paz entre os homens. Mas, infelizmente, há líderes, há pastores que têm por base querer ver sempre a igreja abrir os seus olhos. E aos seus olhos querer manter a unidade que tolera tudo. A Bíblia fala que Jesus ele rejeita a imoralidade. Ele rejeita, irmãos, os atos obscenos. Ele rejeita o mundanismo dentro da igreja. Infelizmente, nos dias de hoje, temos vivido, não são uma nem duas, são muitas igrejas que, para não perder membros, que para não perder quantidade de oferta dentro da igreja, aceita tudo. Aceita a prostituição, aceita a sexualidade, aceita a imoralidade, aceita o desrespeito, aceita tudo. E Deus ele tem condenado. Ele diz que o diabo está no centro, está agindo. E ele quer tirar. Aleluia. Precisamos, amados, abrir os nossos olhos.
E assim como já foi dito aqui por várias pessoas, os dias são maus. E nós temos vivido os últimos dias da Igreja de Cristo aqui na terra. E temos que buscar com sede, nos aprofundar na sã doutrina de Jesus Cristo, para que não venhamos ser levados por qualquer vão de doutrinas. Bendito seja o nome do Senhor. Não vai dar, já passou o vídeo. Pode soltar. Peraí, que o pastor. Glória a Deus. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na aula de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se não quiser, se quiser. Botar essa. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Pensa que e quem quiser dar, dá, quem não quiser, não dá. E se não tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Ele cita um episódio bíblico para reforçar a mensagem. Então, Moisés foi lá, com um cajado dele, para vender um cajado que ele tinha aberto lá do lado de vez, de tanto que ele chegou e perguntou, por acaso, fora dessa rocha, sai água, e tocou na rocha assim. Mas tocou na rocha, saiu água. Por acaso. Eu pergunto assim, quem é que você aí tem o cajado de Moisés? Eu vou comer, você tem. Agora só você usar o seu cajado. Entendeu como é que é? No intervalo de uma partida de futebol em Salvador, ele ensina pastores a se dirigir aos fiéis. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na aula de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se não quiser, se quiser. Os irmãos entenderam? Tem, todavia, contradizer algumas coisas. Apesar da perseverança dos cristãos em terra, havia problemas graves ameaçando o bem-estar da congregação. Eles se mostravam tolerantes em relação a falsas doutrinas, especificamente dos erros citados nesta carta. Amados, o que acabamos de ver aí nesse vídeo, talvez não seja novidade para muitos de nós, mas isso está cada vez mais claro diante de nós. E aí nos perguntamos, mas por que tantas pessoas então têm seguido? Só vemos os templos cheios. E a cada campanha que faz é não sei quantos milhões arrecadados. Se vamos olhar para a vida financeira de cada um desses homens e olhar para os membros que congregam na igreja com pessoas necessitadas. Uma certa feita eu tive a experiência ali em frente a Guatemi de me encontrar com uma senhora desesperada. E aí eu pensei que ela estava passando mal, o que está acontecendo na minha vida? Você pode me dar um transporte, vir para casa? O que foi que aconteceu? Eu vim na igreja tal agora e o líder tal disse que era para eu pegar tudo e dar, e eu no desespero que eu estava, peguei tudo e dei, e agora eu não tenho nenhum dinheiro para voltar para casa e não tenho nada para deixar, para fazer para os meus filhos quando chegar em casa. Eu disse, volte lá, explique sua situação para ele, converse. Eu já tentei, quando chegou lá, ele disse que eu estava com o diabo e não deu certo. Essa igreja, irmãos, que tem sido apresentada a muitos aí. E é dessa igreja que Jesus quer ligar a mim e a você. Mas para isso eu e você temos que estar fundamentado, alicerçado na sã doutrina de Cristo. Para não ser levado por vãs doutrinas que nós temos visto por aí, onde nos oferece tudo e não nos dá nada. Eu entendo que muitas dessas pessoas, quando procuram determinadas denominações, vão por questão desesperada, porque estão aflitas, porque querem ver a solução do seu problema chegar. E acabam se deixando ser levado por palavras. E são induzidas, como o povo perto estava sendo, induzidos à imoralidade, induzidos à idolatria, induzidos a se voltar contra Deus. Amém. E hoje não tem sido diferente, irmãos. Só 2 minutinhos. É por isso que você tem. Amém. Balaão, profeta mercenário. A diferença? Ele se julga um profeta. Ele se diz um homem de Deus. Mercenário, irmãos.
alma, não luta pela salvação, não luta pelo conserto, não luta pela salvação da igreja, mas luta sim pelo seu próprio benefício, pelo seu interesse. Nesses profetas, ou que se julgam profetas, neles não há outro interesse, a não ser o interesse próprio, a não ser o interesse que iria beneficiar a si mesmo, mas aquele verdadeiramente que leva em seu corpo a chaga de Cristo e que procura verdadeiramente servir a Deus de todo o seu coração, ele padece com Antipas, ele paga o preço, ainda que ele tenha que ser fechado em algo de bronze, um boi de bronze, e ser aquecido, e ele morrer dando graças e louvores a Deus, mas ele vai até o final tentando alertar que tem um Deus todo-poderoso. Aleluia. Que pode todas as coisas sobre a minha e a tua vida. Balaão, profeta mercenário, ele tinha contato direto com Deus, mas a partir do momento que ele deixou a soberba, a usura, a ganância que está no seu coração por causa de dinheiro, ele perdeu o contato dele com Deus. Deus ali cortou, irmão. Ele tinha um contato com Deus. E quando os homens e mulheres de Deus nos dias de hoje, que eram profetas do Senhor, que pregavam a sua doutrina de Jesus Cristo, que curava, que libertava, que levava a vida aos pés de Jesus, hoje não se corromperam por causa de dinheiro. E deixaram ser levados, irmãos, por profissões, por benefícios próprios, e se esqueceram de quem ele chamou. Era famoso e possuía carisma. Os irmãos podem ver que a maioria dos maiores líderes das denominações que são seguidas por muitas pessoas, eles têm carisma, eles sabem como manipular o povo, eles sabem como chegar e fazer o povo dar até tudo, tirar até a roupa, irmão. É verdade. Não foi para isso que Deus enviou seu filho amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Não foi para isso. Devemos pessoas pegar o que tem e o que não tem. E que muitos casamentos e famílias seriam até destruídas. Porque vendeu casa, porque vendeu carro, porque foi ludibriado, enganado. Porque não segue a verdadeira sã doutrina de Jesus Cristo. A prática de encantamento. Quando vemos nessas igrejas, irmão, segue a rosa tal, encantamento e a Bíblia condena. Está escrito lá em Números 22:7. Balaão, ele tentou fazer encantamento, ele tentou fazer tudo com o povo e hoje não é diferente. Pega essa rosa e leve lá e bate, faça isso e faça aquilo e tem que fazer negócio com dinheiro. Porque senão você não participa. É verdade. Jesus não pede nada a mim, a você. Aleluia. Ele só quer de mim de você, amados, obediência e fidelidade. Aleluia. E seguir a doutrina dele, assim como a palavra dele nos ensina. Porque com certeza herdaremos a vida eterna. Eu já estou concluindo, vou pular aqui porque não vai dar. Mas eu queria, amados, só para nós terminarmos, ao vencedor, ao que perseverar até o final. A irmã Sandra falou algo aqui interessantíssimo e que é verdade. Ainda que eu e você não venhamos contemplar aqui nessa vida, mas se eu e você formos fiéis e fiéis até a morte, com certeza quando o Senhor vier, irmãos, eu e você iremos subir para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Todas as cartas também incluem a promessa sobre a vitória. Aqueles que persistem até o final receberão a recompensa. Nesta carta, a bênção para o vencedor é descrita em duas partes. O maná escondido. Aqueles que recusarem qualquer participação na mesa dos demônios seriam sustentados pelo maná de Deus. Jesus é o maná dado pelo Pai. Ele sustenta os fiéis e lhes dá a vida. Mensagem de Jesus contida, oculta para os sábios deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pedrinha branca com um nome novo escrito. O meu Senhor. O nome novo frequentemente sugeriria uma nova direção na vida, especialmente de uma pessoa abençoada por Deus. Sem desamparo e desolação, recebe um nome novo, minha delícia e desposada, mostrando a bênção de estar com Deus. A pedrinha branca pode incluir vários significados, conforme os costumes da época. Pedra branca foi usada para indicar a inocência de
pessoas acusadas de crime. Jesus inocenta os seus seguidores fiéis. Pedras brancas foram dadas a escravos libertados para mostrar sua cidadania. Os fiéis não são mais escravos do pecado, pois se tornaram cidadãos da prática celestial. Foram usados pelos romanos como um tipo de ingresso para alguns eventos. Jesus permite os fiéis entrarem na presença dele para o seu banquete. Também foram dadas aos vencedores de corrida e aos vitoriosos em batalha. Os fiéis são vencedores que receberão o prêmio e o prêmio do Senhor. Aleluia. Então, assim como Antipas e como muitos mártires, que eu e você possamos ser fiéis nos tempos de calamidade que temos vivido, nos tempos de últimos dias da Igreja de Cristo aqui na terra, que eu e você possamos guardar a sã doutrina de Cristo e ser fiel, ou até a morte, ou até a vida de Jesus. Aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade.